o Senhor é o meu pastor. Nada, nada me faltará. Eu confio em seu amor. Você está se aproximando dos 65 anos ou já passou dessa idade? Então, precisa ouvir esta verdade que ninguém tem coragem de te dizer. O apoio mais confiável que você terá na velhice não virá da sua família, não virá dos seus filhos, não virá dos seus amigos e definitivamente não virá da sociedade. O apoio mais confiável virá de 5 pilares que somente você pode construir para si mesmo. Eu sei que isso pode soar duro, talvez até cruel. Mas como dizia Confúcio há mais de 2.500 anos, a verdade que liberta raramente é a verdade que conforta. E hoje vou te mostrar os 5 pilares silenciosos e poderosos que se tornarão seu alicerce para uma velhice com dignidade, independência e paz interior. Antes de começarmos, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho. Porque o que você vai aprender hoje pode literalmente determinar se você vai envelhecer com dignidade e autonomia ou com dependência e frustração. Vamos começar? Vou ser direto com você desde o início. Não estou dizendo que sua família não te ama. Não estou dizendo que seus amigos não se importam. Estou dizendo algo muito mais profundo e importante. Na velhice, você não pode depender deles como seu único ou principal suporte. E aqui está o porquê. Seus filhos têm suas próprias vidas, suas próprias famílias, suas próprias crises e desafios. Seus amigos estão envelhecendo junto com você, enfrentando suas próprias limitações. E a sociedade? Bem, a sociedade moderna não é desenhada para valorizar ou cuidar dos idosos como deveria. Confúcio ensinava: aquele que constrói sua casa sobre o terreno de outras pessoas sempre viverá na insegurança. E é exatamente isso que você faz quando conta primariamente com outros para seu bem-estar na velhice. Então, quais são os 5 pilares que você pode controlar? Os 5 pilares que ninguém pode te tirar? Vamos explorar cada um deles profundamente. O primeiro pilar: mobilidade física, seu maior ativo. Depois dos 65. Deixe-me te fazer uma pergunta brutal. O que acontece quando você não consegue mais se locomover sozinho? Quando subir escadas se torna impossível? Quando caminhar até o banheiro vira uma provação? Você se torna dependente. E dependência, meu amigo, é o maior roubo de dignidade que existe. Confúcio dizia: a liberdade começa nos pés. Aquele que pode mover-se ainda é mestre de seu destino. E ele estava absolutamente certo. Vou te contar sobre seu João, um senhor de 78 anos que conheci. Durante toda a vida adulta, ele negligenciou completamente a atividade física. Não tenho tempo. Estou muito cansado. Vou fazer isso quando me aposentar. As desculpas de sempre. Aos 70 anos, quando finalmente se aposentou e tinha tempo livre, seu corpo já havia cobrado o preço. Joelhos destruídos, coluna comprometida, equilíbrio precário. Ele queria viajar, queria conhecer lugares, queria ser ativo, mas seu corpo não permitia mais. Seu João se tornou prisioneiro da própria imobilidade. Dependia da filha para ir ao mercado. Dependia da esposa para ajudá-lo a se vestir. Dependia de outras pessoas para sua dignidade básica. Compare isso com seu Roberto, 76 anos. Desde os 50, ele caminhou 40 minutos todos os dias. Fez alongamentos pela manhã. Manteve seu corpo em movimento, mesmo quando doía, mesmo quando estava cansado, mesmo quando não tinha vontade. Aos 76, seu Roberto sobe escadas sem ajuda, viaja sozinho, dirige, cuida de si mesmo completamente. Ele não é prisioneiro de ninguém.
Sua mobilidade lhe dá liberdade, e liberdade é dignidade. A mobilidade física depois dos 65 não é sobre correr maratonas, é sobre conseguir ir ao banheiro sozinho, é sobre conseguir sair da cama sem ajuda. É sobre manter a capacidade de fazer suas próprias escolhas, porque seu corpo ainda te obedece. Confúcio ensinava: cuide do seu corpo como um templo que você habitará até o fim. Porque se o templo desmorona, você fica sem abrigo. Seu corpo é o único lar que você tem com garantia até o último dia. E se você está reconhecendo que negligenciou esse pilar, deixe um comentário. Vou cuidar da minha mobilidade. Nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo, melhor. O segundo pilar: simplicidade financeira, liberdade, através da moderação. Aqui está uma verdade que a cultura de consumo não quer que você saiba. Quanto menos você precisa, mais rico você é. Especialmente depois dos 65 anos, quando sua capacidade de ganhar dinheiro diminui, sua maior segurança financeira não vem de ter muito, mas de precisar de pouco. Confúcio observava: o homem rico é aquele que, mesmo com pouco, não deseja mais. O homem pobre é aquele que, mesmo com muito, sempre quer mais. Vou compartilhar a história de dois homens que se aposentaram na mesma época com valores similares guardados. Seu Antônio se aposentou com uma pensão razoável e algumas economias. Mas havia se acostumado a um padrão de vida alto, casa grande, com custos de manutenção enormes, 2 carros, plano de saúde top, restaurantes caros, viagens luxuosas. Aos 72 anos, seu Antônio vivia estressado com dinheiro. As economias estavam acabando mais rápido que o esperado. Ele se sentia prisioneiro do próprio padrão de vida que havia criado. Não podia baixar os custos sem sentir que estava perdendo status. Começou a depender financeiramente dos filhos, o que gerava tensão e ressentimento de ambos os lados. Seu Marcos, por outro lado, simplificou radical e intencionalmente aos 60 anos. Vendeu a casa grande e comprou um apartamento menor, quitado, com custos baixos de manutenção. Vendeu um carro e ficou com apenas um, econômico. Aprendeu a cozinhar refeições simples, mas nutritivas. Encontrou prazer em atividades gratuitas como caminhar no parque, ler livros da biblioteca, conversar com amigos em casa. Aos 75 anos, seu Marcos vivia tranquilo financeiramente. Suas poucas necessidades eram facilmente cobertas por sua aposentadoria. Ele não dependia de ninguém. Não vivia estressado com contas. Não precisava pedir ajuda financeira aos filhos. E aqui está o paradoxo lindo. Seu Marcos, que gastava menos, sentia-se mais rico e mais livre que seu Antônio, que tinha mais, mas também precisava de mais. Confúcio ensinava: a simplicidade é a sofisticação suprema, e na velhice é também a suprema segurança. Quando você precisa de pouco, você é livre. Quando você precisa de muito, você é prisioneiro. Simplicidade financeira depois dos 65 não significa miséria, significa intencionalidade. Significa escolher conscientemente o suficiente em vez de perseguir constantemente o mais. Significa liberdade sobre impressões. Significa paz sobre prestígio. E isso te liberta não apenas financeiramente, mas emocionalmente, porque você não precisa mendigar, não precisa se justificar, não precisa depender da generosidade incerta de outros. O terceiro pilar: rotina de saúde, seu escudo contra a vulnerabilidade. Depois dos 65, seu maior ativo não é sua casa, não é seu carro, não é sua conta bancária, é sua saúde, porque sem saúde, tudo o mais perde significado, e com saúde, mesmo com pouco, você ainda tem muito. Confúcio dizia: a saúde é a coroa na cabeça do homem saudável que apenas o doente consegue ver. Você só compreende o valor real da saúde quando a perde.
Deixe-me ser brutalmente honesto com você. Depois dos 65, seu corpo não te dá mais segundas chances facilmente. Aquele cigarro que você fuma, esse sedentarismo, essa alimentação descuidada, essa falta de check-ups regulares, tudo isso vai cobrar um preço alto e rapidamente. Conheci seu Paulo, 70 anos. Durante toda a vida adulta, ele negligenciou completamente a saúde. Fumou, bebeu em excesso, comeu mal, nunca fez exames preventivos. Estou bem, ele dizia. Minha família tem boa genética. Aos 68, o corpo de seu Paulo enviou a conta. Diabetes tipo 2, pressão alta, início de problemas cardíacos. De repente, ele se viu refém de múltiplos medicamentos, consultas médicas frequentes, restrições alimentares severas, medo constante de complicações. Sua independência evaporou. Ele precisava de ajuda para gerenciar medicações. Precisava que alguém controlasse sua dieta. Vivia com medo do próximo ataque, da próxima crise. Aos 70 anos, ele não vivia. Apenas sobrevivia. Compare com seu Alberto, 73 anos. Desde os 50, ele manteve uma rotina de saúde simples, mas consistente. Caminhada diária de 30 minutos, alimentação balanceada com muitas verduras e pouca carne vermelha, check-ups anuais completos, 8 horas de sono, hidratação adequada. Aos 73, seu Alberto não toma nenhum medicamento contínuo. Sua pressão é normal. Seus exames são bons. Ele tem energia para brincar com os netos, viajar, fazer atividades que gosta. Ele é livre porque seu corpo funciona. A rotina de saúde que Confúcio tanto valorizava não precisa ser complexa ou cara. Precisa ser consistente, significa caminhar regularmente, significa comer menos processados e mais naturais, significa dormir adequadamente, significa fazer exames preventivos, significa não negligenciar sinais que seu corpo envia. Confúcio ensinava: prevenir é infinitamente mais sábio que remediar, mas o tolo apenas busca o médico quando já está doente. A sabedoria está em cuidar antes que seja necessário corrigir. E aqui está a conexão com independência. Quanto melhor sua saúde, menos você depende de outros. Você não precisa de acompanhante médico, não precisa de ajuda para tarefas básicas, não é refém de horários de medicação, não vive em hospitais. Saúde é liberdade. Saúde é dignidade. E saúde depois dos 65 requer esforço intencional diário. O quarto pilar, resiliência emocional, sua fortaleza interior. Este talvez seja o pilar mais negligenciado e também o mais crucial. Porque você pode ter mobilidade, simplicidade financeira e saúde física, mas se você não tem resiliência emocional, você ainda é vulnerável e dependente. Confúcio observava: o homem forte não é aquele que nunca cai, mas aquele que se levanta cada vez que cai. E na velhice, você cairá muitas vezes. Deixe-me ser claro sobre o que acontece depois dos 65. Você vai perder pessoas. Amigos vão morrer. Seu cônjuge pode morrer. Você pode enfrentar doenças. Você vai lidar com limitações crescentes. Você vai experimentar perdas e transições que não escolheu. A questão não é se essas coisas vão acontecer. A questão é: você tem a resiliência emocional para atravessá-las sem desmoronar. Conheci 2 viúvos que ilustram perfeitamente essa diferença. Seu Francisco perdeu a esposa aos 68 anos. Eles haviam sido casados por 45 anos. Ele se identificava completamente através dela. Quando ela partiu, ele perdeu não apenas a esposa, mas sua identidade, seu propósito, sua razão de viver. Seu Francisco entrou em depressão profunda, parou de cuidar de si mesmo, isolou-se completamente, tornou-se amargo, ressentido com a vida, focado apenas na perda. Ele se tornou dependente emocionalmente dos filhos, que não sabiam como ajudá-lo. Aos 72 anos, ele apenas existia, sem viver.
Seu Henrique também perdeu a esposa aos 70 anos, após 42 anos de casamento. A dor foi intensa, real, avassaladora. Mas seu Henrique tinha algo que seu Francisco não tinha: resiliência emocional cultivada. Ele permitiu-se sofrer, mas não permitiu que o sofrimento o definisse. Manteve rotinas, continuou suas caminhadas, procurou um grupo de apoio, redescobriu hobbies antigos, fez voluntariado, lentamente construiu uma nova vida que honrava o passado, mas não vivia presa nele. Aos 74 anos, seu Henrique não esqueceu a esposa. Mas ele tinha construído uma vida nova, com significado, com propósito, com alegrias pequenas, mas reais. Ele não era refém da perda. A diferença? Resiliência emocional. A capacidade de processar dor sem ser destruído por ela. A capacidade de se adaptar a novas realidades sem entrar em colapso. A capacidade de encontrar significado mesmo em meio às perdas. Confúcio ensinava: não podemos impedir que os pássaros da tristeza voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que façam ninhos em nossos cabelos. Resiliência emocional significa que você não depende emocionalmente dos outros para sua paz interior. Você não espera que seus filhos preencham seu vazio existencial. Você não culpa o mundo por suas perdas. Você assume responsabilidade por sua própria paz mental. E isso te torna independente no sentido mais profundo. Você pode estar sozinho sem se sentir solitário. Pode enfrentar perdas sem desmoronar. Pode adaptar-se a mudanças sem entrar em crise. O quinto pilar: seu código pessoal de valores, sua bússola inabalável. Este é o pilar final e talvez o mais profundo. É sobre saber quem você é, o que você defende e o que dá significado à sua vida, independentemente de circunstâncias externas ou aprovação de outros. Confúcio dizia: o homem sem princípios firmes é como um barco sem âncora, jogado para todos os lados pelo vento das opiniões alheias. Depois dos 65, você vai enfrentar muitas pressões para abrir mão de sua autonomia, suas escolhas, seus valores. Filhos que querem decidir por você para seu próprio bem. Médicos que tratam você como incapaz de entender suas próprias condições. Uma sociedade que pressupõe que idade avançada significa incompetência. Se você não tem um código pessoal de valores firmemente estabelecido, você vai se curvar a essas pressões. Vai permitir que outros decidam por você. Vai abrir mão de sua autonomia gradualmente até não ter mais nenhuma. Vou te contar sobre seu Geraldo, 81 anos. Quando seus filhos sugeriram que ele se mudasse para um lar de idosos por segurança, ele tinha clareza absoluta sobre seus valores: independência, autonomia, permanecer em sua própria casa enquanto fosse possível. Ele não foi rude ou inflexível, mas foi firme. Aprecio a preocupação de vocês, mas enquanto eu puder cuidar de mim mesmo, vou permanecer na minha casa. É onde eu escolho estar. Quando, e se chegar o momento em que eu não possa mais, reconsiderarei. Mas esse momento não é agora. E seus filhos tentaram argumentar, pressionar, usar culpa. Mas seu Geraldo tinha algo inabalável: clareza sobre seus próprios valores e a coragem de vivê-los, mesmo contra a pressão da família. Aos 84 anos, ele ainda vive em sua casa, independente, em seus próprios termos. Não porque é teimoso, mas porque tem um código pessoal de valores que o orienta. Compare com Dona Amélia, 78 anos. Sem clareza sobre seus próprios valores, ela foi gradualmente cedendo a todas as sugestões e pressões dos filhos. Mudou-se quando eles sugeriram. Parou de dirigir quando eles insistiram. Desistiu de atividades que amava, porque eles achavam perigoso. Aos 80 anos, Dona Amélia não vivia mais sua própria vida. Vivia a vida que seus filhos achavam que ela deveria viver.
E a amargura, o ressentimento, a sensação de ter perdido a si mesma era palpável. Confúcio ensinava: conhecer-se a si mesmo é o princípio de toda sabedoria, e defender-se a si mesmo é o princípio de toda dignidade. Seu código pessoal de valores responde perguntas fundamentais. O que é não negociável para você? Como você quer viver seus últimos anos? O que dá significado à sua vida? Que tipo de pessoa você quer ser até o último dia? Quando você tem essas respostas claras, você não é facilmente manipulado, convencido ou pressionado a viver de formas que violam quem você é. Agora, depois de explorar esses 5 pilares, deixe-me te fazer uma pergunta crucial. Você está construindo esses pilares agora ou está esperando que outros te segurem quando você não puder mais ficar de pé sozinho? Porque aqui está a verdade final que Confúcio nos ensina. A preparação é feita na juventude e na maturidade. A colheita é na velhice. Aquele que não plantou não tem o direito de reclamar da falta de frutos. Se você tem 50, 60 ou mesmo 70 anos, ainda há tempo. Mas o tempo é agora. Comece a construir sua mobilidade física hoje. Simplifique suas finanças hoje. Estabeleça rotinas de saúde hoje. Desenvolva resiliência emocional hoje. Clarifique seus valores pessoais hoje. Porque eu garanto uma coisa: aos 80 anos, você não vai se arrepender de ter sido disciplinado, de ter feito escolhas difíceis, de ter investido em si mesmo. Você vai apenas se arrepender de não ter começado mais cedo. Confúcio nos deixa com esta sabedoria final. O melhor momento para plantar uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Se este vídeo abriu seus olhos para a importância de construir esses 5 pilares, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E nos comentários, me conte, qual desses 5 pilares você mais precisa fortalecer? Lembre-se sempre, a melhor forma de garantir que não será um fardo para sua família é garantir que você pode cuidar de si mesmo. A melhor forma de ter uma velhice digna é construir os pilares dessa dignidade enquanto ainda tem força. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E comece hoje a construir os pilares da sua independência futura.